Irmãos e irmãs, bom dia, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o reverendo Rego Antunes de Moraes Duarte, pastoreio a Segunda Igreja Presbiteriana em Várzea Alegre desde 2016. Para aqueles que não me conhecem, né? Aqueles que me conhecem, como o pastor Marcos Aurélio, desde um pouco depois da sua ida ao seminário, ainda solteiro, e Elisiane, então eu não preciso de apresentações. Ainda não casados, né? Só namorando. A gente tinha umas conversas lá em frente ao Armazém Bezerra, antigo Armazém Bezerra, não era, reverendo? Bem, irmãos, nós estamos aqui numa conferência escatológica. Eu tenho dito que, só abrindo um parênteses, eu achei que fosse possível eu permanecer com este blazer, mas é impossível. Minha mãe disse que eu sou cearense do Paraguai. Calorento. Nós estamos nessa conferência de escatologia. Escatologia não é apenas Apocalipse. Eu estou falando isso para aqueles que não estiveram aqui juntamente conosco desde o primeiro dia. Escatologia é uma ciência é um locus que nós chamamos, né, dentro da teologia, que estuda as últimas coisas. Apocalipse é um desses livros. Apocalipse é um dos livros escatológicos, mas nós temos, por exemplo, Daniel. Daniel também é um livro de literatura apocalíptica. Zacarias tem uma parte de literatura apocalíptica, Ezequiel tem uma parte de literatura apocalíptica, mas nós estamos prosseguindo. Nós começamos do capítulo 1, versículo 1, e se Deus quiser, hoje à noite terminaremos no capítulo 22, quando a igreja e a noiva e o Espírito Santo dizem: vem. Muito bem, nós vamos continuar de onde nós paramos. Eu quero o passador de slides. Está aqui. Eu preciso de um ventilador atrás de mim, viu, gente? Eu preciso mesmo. Senão eu vou desmaiar aqui dentro da igreja. Não vai dar certo. Eu estou pesando uns 118 quilos, vai ser complicado me carregar. Eu sei, eu deveria ter nascido na Groenlândia, alguma coisa. Eu tenho um amigo, muito amigo, chamado Rafael Borgo Cruz. Ele é tradutor de algumas editoras. E ele diz que a maior invenção da raça humana foi o ar-condicionado. Assim, eu estou com ele. E ele está morando em Cuiabá, que é muito quente, né? Mas a casa dele está toda climatizada, tem ar-condicionado até dentro do banheiro, porque ele não consegue sobreviver. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é um livro onde o apóstolo João conta e reconta a história da salvação através de várias visões. Ele conta e reconta, porque o livro do Apocalipse não é um livro para ser lido de forma linear, é um livro para ser lido de forma cíclica. Então, João começa um ciclo, ele termina, depois ele recomeça e vai aprofundando as visões. E aí ele termina e depois ele recomeça. Nós estamos chegando no último
ciclo do Apocalipse. Estamos praticamente na parte final do livro, depois de muita luta, perseverança. Deixa-me passar aqui. Apocalipse capítulo 18. Aqueles que têm o material têm um glossário atrás. E vocês sabem que Babilônia, quando é usado na literatura apocalíptica, Babilônia significa tudo aquilo que é espiritualmente nojento aos olhos de Deus. Então, a Babilônia, quando se fala em Babilônia em literatura apocalíptica, significa isso. Tudo aquilo que é repugnante, asqueroso, nojento, diante da face de Deus, é chamado de Babilônia. Nós já vimos, no capítulo 18, nós vimos no capítulo 17, como é a Babilônia, ou as características dela. A principal característica, se você está aberto no capítulo 18, olhe só no capítulo 17, versículo 5, para nós darmos continuidade. Pode abrir sua Bíblia e olhar Apocalipse capítulo 17, versículo 5, onde é dito o nome. Se diz o seguinte: na sua fronte, ou na fronte dessa mulher, lembrando que João está tendo uma visão, exatamente. Então, ele está vendo realidades espirituais. Ele não está dizendo que a Babilônia é uma mulher. Ele não está dizendo que no livro do Apocalipse um trono de fato existe no céu, um trono físico, mas representa a autoridade de Deus e assim por diante. Então, você vai ler de forma idealista, idealizando o que João tem por detrás da sua visão. E ele mesmo nos diz em vários capítulos que foi tomado pelo Espírito, em visão eu me vi, tá? Para que nós não achemos que esses animais que são fantásticos de fato virão um dia. O que é a Babilônia? Na sua fronte, na fronte dessa mulher, na testa dela, achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas, das meretrizes e das abominações da terra. Ou seja, esta mulher que João viu em suas visões, ela é a grande, porque ela é poderosa, ela tem autoridade, e ela é a mãe das prostituições, ela é a mãe das abominações. Tudo que ela gera é corrupto, tudo que ela gera é abominável aos olhos de Deus. Todos os seus filhos, todos aqueles que compram o que ela vende, todos aqueles que têm a mentalidade construída por ela, são diante de Deus dignos da ira. Tá? Então, isso é o que significa a Babilônia. No capítulo 18, que é para onde nós vamos agora, vamos fazer uma leitura do capítulo 18. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi
outra voz do céu, dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dá-lhe em retribuição, como também ela retribuiu, pagai-lhe em dobro segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dá-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia, sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio, e conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu grande cidade, Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. E sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria, mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda de escarlata, de toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, de carros, de escravos e até almas humanas. O fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu se apartou de ti, e para ti se extinguiu tudo o que é delicado e esplêndido, e nunca jamais serão achados. Os mercadores dessas coisas, que por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão de longe, pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: ai, ai da grande cidade que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura, de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. E todo piloto e todo aquele que navega livremente, e marinheiros, e quantos labutam no mar, conservaram-se de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça e, chorando e pranteando, gritavam: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Então, um anjo forte levantou uma pedra, como grande pedra de moinho, e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim, com ímpeto, será arrojada a Babilônia, a grande cidade, nunca, jamais será achada. E voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarins, jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte, jamais em ti se achará. E nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva, jamais em ti se ouvirá. Pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. E nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Amém. Até aí por enquanto. Irmãos, a queda definitiva da Babilônia. Nós temos visto nessa última sessão que a parte 8 vai dos capítulos 17 a 20. Então nós temos essa sessão grande onde João reconta a história da redenção. Mas aqui ele se concentra em quem é a Babilônia, concentrou-se no capítulo 17. E agora no capítulo 18, não mais quem é, mas quem era, porque Deus trouxe o juízo sobre esta cidade, né? Mas que na verdade são ideologias
quaisquer ideologias mundanas, tudo que é abominável, na verdade, como está escrito em sua testa, ela é a mãe das prostituições. Então, quaisquer coisas que nos tirem os olhos de Deus e qualquer coisa que desvia a humanidade para o paganismo, qualquer coisa que desvia a atenção da humanidade de Deus para outros deuses, isso na Bíblia é chamado de prostituição, tá? É chamado de adultério espiritual. Então, acompanhe comigo, acredito que lá em cima ainda está no capítulo 17. Ok. Um poderoso e glorioso anjo proclama a derrocada da Babilônia. Esta visão não trata do passado. Nós estamos adotando um tipo de leitura chamado de idealístico-futurista. Então, há coisas, há elementos aqui que com certeza se passaram, estão se passando na nossa dispensação, desde a primeira vinda até a segunda vinda de Jesus. Então, nós não estamos adotando a visão de que o Apocalipse é apenas futuro, porque se o Apocalipse fosse apenas para o futuro, ele não teria nada a dizer para nós. E ele não teria nada a dizer para quem João escreveu. E João escreveu para aquelas 7 igrejas que estavam lá no passado. Então, se era um livro totalmente para o futuro, não haveria mensagem alguma para aquelas igrejas que estavam totalmente no passado. E se é para um futuro ainda muito mais distante que o nosso, também nós estamos perdendo tempo em ler Apocalipse. A gente poderia estar em outros livros da Bíblia estudando, né, esses livros. Mas nós adotamos uma visão que, na nossa opinião, e da maioria dos verdadeiros eruditos que estudam o Apocalipse, uma visão de que tudo isso vem acontecendo, a perseguição à igreja é uma perseguição que está cada vez maior nas sociedades do mundo. Isso vem acontecendo desde a primeira vinda até a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Aqui nós nos deteremos na sua queda. Então, um poderoso e glorioso anjo proclama a derrocada da Babilônia. Essa visão não trata do passado, pois a Babilônia ainda existe, não a Babilônia que está lá no Iraque, mas o sistema mundano ainda existe. Mas de seu fim certo. Então, nós estamos tratando do fim da Babilônia, que é um fim certo, é um fim sem volta. Este anjo que aparece aqui no início do capítulo, ele é tão glorioso que na sua visão, João percebeu toda a terra sendo iluminada por ele. O que ele diz é definitivo. E agora a cidade, outrora linda, é nada mais do que morada de demônios. E tudo que desagrada a Deus. É interessante você ler tudo aquilo que na lei de Moisés era tratado como repugnante, está aqui na Babilônia, depois que ela cai. Ou seja, ela é o objeto da ira de Deus, em todos os sentidos. O que é que estava na lei o que é que está na lei de Moisés, que era para os judeus considerado imundo? Quando o anjo diz no versículo 2, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Então, todos aqueles animais que são considerados imundos ainda pelos judeus racídicos, né, e no judaísmo ali do primeiro século, João usa essa imagem. Então, essa cidade, ela não existe fisicamente, tá? Essa é a ideologia da Babilônia, ela é imunda. E tudo aquilo que desagrada a Deus está nela. E um dia vai desaparecer. Então, o que ele diz, esse anjo, é definitivo. E agora a cidade, outrora linda, é nada mais que a morada de demônios,
e de tudo que desagrada a Deus. Este é o justo castigo, pois por meio dela as nações foram embriagadas com o vinho da sua prostituição. Este tal vinho, como já descrito, espiritualmente falando, consiste em pecar deliberadamente contra Deus e agir como se ele não existisse. Tal pecado jamais poderá ser perdoado. O que é esse vinho do furor da sua prostituição? Bem, o vinho é sinal de embriaguez, significa que todas as nações, todo o planeta foi embriagado com as prostituições da Babilônia. Tá? Em todos os lugares do mundo, em todos os rincões da terra. Aqui no Juazeiro do Norte, lá em Várzea Alegre, onde eu estou, em quaisquer lugares, a Babilônia, a ideologia da Babilônia tem sido uma condição na qual as pessoas vivem. As pessoas pensam conforme a ideologia da Babilônia, as pessoas vivem conforme a ideologia babilônica. Por exemplo, eu dei alguns exemplos durante esses dias, mas principalmente ontem. Você diz, eu não sou filho da Babilônia, mas você vive apenas para o status social. Você se preocupa muito mais com o seu trabalho que com Deus. Você se preocupa muito mais em ganhar dinheiro que com a glória de Deus. Você vive feito um demônio 6 dias por semana e no domingo você vem para cá. Então você é filho da Babilônia. Você não deixa de ser filho da Babilônia no domingo. Isso aqui é um modo de vida. Ela vive assim. Essa é a ideologia da Babilônia. E você dá desculpas a si mesmo, dizendo que é filho de Deus, mas na verdade não é. Você simplesmente está, como a gente costuma dizer, racionalizando, mas é filho da Babilônia. Quais são os seus sonhos para o futuro? Meu irmão, meus sonhos para o futuro é casa própria, bom salário, viajar por alguns países que eu tenho vontade e depois me aposentar com um salário gordo, conseguir comer onde eu quiser comer, comprar o que eu quiser comprar. Eu não preciso ser milionário, mas isso, aquilo, esses são os seus sonhos. Aí você chama um ímpio, um marxista cultural, um ateu, um agnóstico, inimigo da igreja, detesta o cristianismo. Aí você chama essa pessoa e pergunta, quais são os seus sonhos? Aí ele diz, eu desejo me formar, eu desejo ganhar dinheiro, eu desejo ficar com um salário gordo quando eu me aposentar, viajar a alguns países do mundo, ou seja, não tem diferença nenhuma entre você e ele, nada, zero. Tá. Os dois são completamente secularizados, os dois estão completamente tomados pela ideologia. Você é um cidadão da Babilônia e você nem sabe. Mas aí você vem para cá e diz, grande é o Senhor e muito digno de louvor, e Deus vomitando do céu para a terra. Por isso, de novo, que eu tenho dito, sente-se, pegue um caderno, uma caneta e perscrute o seu coração, escreva mesmo com a sua mão, com o seu punho, os seus pecados, arrependa-se, deixe e volte-se para Deus, porque você pode ser cidadão da Babilônia sem se dar conta. Você é completamente igual aos seus amigos, completamente igual aos seus vizinhos, completamente igual aos seus colegas de trabalho, completamente igual aos seus colegas de faculdade. Completamente igual. Os sonhos são os mesmos, os desejos são os mesmos, tudo é igual. Para frente.
Deus ordena que o seu povo saia da Babilônia. Exatamente o que eu acabei de falar para vocês pastoralmente. Saia. Mas se o mundo perverso é a Babilônia, como se retirar dela? Certamente, eu vou pedir aí para a Aline colocar esse certamente com letra maiúscula. Esse material está sendo burilado, viu, gente? Aí. Certamente é um chamado à santidade no meio do paganismo. Essa é a mensagem às 7 igrejas. Lembra que nós vimos lá no início, capítulos 2 e 3? Sim, a igreja de Cristo está no mundo pagão, mas a igreja de Cristo não se amolda aos moldes, né, pagãos. Pregando num culto de ações de graças, antes de vir para cá, quarta-feira à noite, eu vim para cá na quinta, eu disse às pessoas que estavam lá ouvindo, nós não podemos ser um slime. Vocês já compraram slime para os filhos de vocês? Assim, eu compro até hoje, tá? Eu tenho uma de 11 anos e uma de 7. Então, eu tanto compro como elas fazem, tá? Nos dias que elas dizem assim, papai, compra um tubo de cola assim, de 1 litro, a gente já sabe no que é que vai dar. Como eu estou na minha toca, eu só não sou monge porque eu sou casado, mas como eu estou na caverna, né? Lá entre os meus livros, a minha esposa é quem vai ficar com o trabalho pesado, eu confesso. Aí eu compro as tintas, né? E compro. O slime, ele se adequa a qualquer lugar. Se você colocá-lo num recipiente redondo, o slime vai ficar redondinho, né? Se for um recipiente quadrado, vai ficar quadradinho. Então, a questão é, não seja um slime. Existem cérebros evangélicos que são slimizados. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, ele termina dizendo, mas não vos amoldeis a este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem qual seja a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Quando ele diz, não vos amoldeis a este século, não ganhem o molde do mundo, tá? Não ganhem o molde. Então você é um slime gospel, tá? A igreja de Cristo, eu vou citar o Dr. Joel Bick, apesar dessa citação não estar aí. O Dr. Joel Bick disse o seguinte, certa vez, eu estava assistindo um culto na igreja dele, ele disse assim, o correto é o barco estar sobre as águas. Então, a igreja está no mundo. Agora, é preocupante quando a água começa a entrar no barco, porque tem furo, né? E aí o barco pode afundar. Então, a igreja está no mundo mesmo. Nós estamos nesse contexto mundano, nós temos que discernir o que é e o que não é da parte de Deus. Isso às vezes é difícil, mas nós temos a Escritura Sagrada, livros que nos ajudam, homens de Deus que podem nos ajudar a perceber isso. Mas quando o mundanismo começa a entrar na igreja e tomar as nossas mentes, aí nós não sabemos mais a diferença. Não, isso aqui é apenas uma questão cultural, não é uma questão da Babilônia, e você já comprou a ideia, infelizmente. Então, veja lá em cima, Deus ordena que o seu povo saia da Babilônia, mas como é que se sai? É um chamado à santidade no meio do paganismo. O problema hoje é essa linha tênue, né? O que é paganismo, o que não é, o que eu estou vendo na minha faculdade que é de teor pagão, o que não é, o que é que tem por detrás ali do trabalho onde eu estou, que é pagão, que não é. Então eu coloco, esta é a mesma mensagem às 7 igrejas, como vimos anteriormente. Os castigos de Deus virão sobre
ela, a Babilônia, e sobre os que se deleitam nela. A Babilônia beberá de seu próprio cálice, mas dentro está a ira de Deus, que lhe fará sofrer. E como se deitava sobre o luxo, deitar-te-á sobre o sofrimento e agonia eternas. Como a Babilônia, a grande prostituta, tem influência sobre todos os povos da terra, sua queda e a sua desgraça, foi isso que nós lemos aqui no capítulo 18, afetam todos os tipos de pessoas. Se você prestar atenção, existem mercadores que estão dizendo: ai, ai, a grande Babilônia caiu. Aí outro grupo de pessoas diz: ai, ai, o que é da grande cidade? Ai, mas ela era tão grande, né? Mas ela era tão forte, mas ela era tão poderosa, até que venha o castigo do Senhor. Então essas pessoas, elas não conseguem acreditar que a cidade caiu. Ela era tão grande, ela era tão poderosa, ela era tão bonita, inexpugnável. Ninguém conseguia chegar até lá, até que Deus derrama a sua ira. Então nós vemos todos os tipos de pessoas. Nessa sessão, há 3 lamentos, que são os mesmos que estão no capítulo 27 de Ezequiel. Aqueles que têm nos acompanhado durante todos esses dias sabem muito bem que nós estamos utilizando os livros de Daniel, os livros de Ezequiel, e alguns irmãos aí têm conseguido até fazer links com outros textos proféticos. Irmãos chegaram para mim ontem e disseram: pastor, eu acho que foi o Gesualdo, Abacuque, não é isso, Gesualdo? Abacuque, a Ruth também falou sobre o livro de Joel, e nós fizemos esse link. Ontem eu apresentei Amós, capítulo 5. Então nós estamos fazendo esses tipos de ligações para que nós não atomizemos, peguemos o livro de Apocalipse e coloquemos ele de lado. Nós vamos estudar Apocalipse, não existe isso. Apocalipse depende de todos os livros que vêm para trás. Tá? Então, isso que está aqui é uma citação do que está em Ezequiel, capítulo 27, do 1 ao 36. Um resumo, olhe lá para o slide, um resumo pode ser feito da seguinte maneira. Então, os reis da terra lamentam a sua destruição da Babilônia. Lembrando que quando o Apocalipse fala sobre reis da terra, as pessoas da terra, é uma linguagem semitécnica para os ímpios, tá? É uma linguagem semitécnica. Em Apocalipse, essa é uma linguagem semitécnica. Vai estar do princípio ao fim do livro. João, até no seu evangelho, ele tem essa linguagem, né? Luz e trevas, céu e terra. Ele faz essa linguagem da duplicidade. B. Os mercadores lamentam a perda de mercadorias. Não tem mais com quem comercializar. Deus veio, tá? E houve a intervenção divina. Interveio definitivamente. C. Os marinheiros também chorarão, pois não poderão mais comercializar lá. Então, enquanto se trazia, não talvez na Babilônia antiga, não é? Se trazia via mar aquilo que não havia para se comercializar com a Babilônia, aquilo que havia na Babilônia, né, para haver escambo, né, troca, os marinheiros não vão mais conseguir. Letra D, os santos e apóstolos ficam felizes pelo juízo divino. Então, enquanto a maior parte do mundo que já comprou a ideia babilônica, né, que já comprou o ideal satânico, fica arrasado com o que está acontecendo, há uma ordem aqui de que os santos e os apóstolos se alegrem, eles vibrem com isso. Precisamos adiantar. Eu só quero falar alguma coisa aqui a respeito dos versículos
20, 21 até o 24, se você puder olhar na sua Bíblia, por favor. Pastor Marcos está com o microfone? Por favor, reverendo. 21 ao 24. A ruína da Babilônia é completa e definitiva. Então um anjo forte levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e lançou-a no mar, dizendo: assim, com ímpeto será lançada Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. Em você nunca mais será ouvido o som de arpistas, de músicos, de tocadores de flauta e de trombeta. Até aí, o que é que significa isso? Ou seja, quaisquer festas, quaisquer solenidades, não se achará mais nessa cidade. Ela não tem motivo mais para comemorar absolutamente nada. Que mais? Em você nunca mais se achará artífice nenhum de qualquer arte que seja, e nunca jamais se ouvirá em você o ruído de pedra de moinho. O que nós vemos aqui não é que Deus é contra as artes, pelo contrário. Tá? Leiam Hans Huckemacher, foi professor da Universidade Livre de Amsterdã, início do século XX, tá? Início do século XX, professor de História da Arte, e assim, primoroso teólogo e também historiador da arte. E nós acompanhamos a feiura do que se chama arte hoje em dia. Então não é que Deus é contra a arte aqui, mas que a Babilônia está destruída. Então por estar destruída, tudo aquilo que é sinônimo de beleza nela se finda. O que mais? Pode continuar. Também nunca mais brilhará em você a luz de uma lamparina, e nunca mais se ouvirá em você uma voz de noivo ou de noiva. Isso aqui era o pior, tá? Isso aqui tem em quase todos os livros proféticos. Quando se fala em voz de noivo e de noiva, é que não haverá mais casamento. Não havendo mais casamento, não há mais constituição de família. Então, é óbvio, tá? Isso aqui é o fim, tá? Não há alegria. A gente se alegra num casamento, porque a gente sabe que se uma nova família está se constituindo e aquilo ali vai prosperar, né? Vai crescer por conta dos filhos. Deus está dizendo, você é tão maldita que não há nada em você que mereça ir à frente. Isso aqui é uma destruição completa. Então, quando fala de voz de noivo e noiva, né, casamentos, voz de arpistas, etc., é uma maldição completa. Pois os seus mercadores foram os grandes da terra, porque com a sua feitiçaria você seduziu todas as nações. E nela foi encontrado sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Quanto a essa questão de feitiçaria, a palavra farmaqueia, que é de onde vem a nossa palavra farmácia, eu também teci alguns comentários nas preleções anteriores. Ela tem uma tradução de remédio comum, mas ela também tem uma tradução de poções mágicas. Ou seja, das pessoas que lidam com bruxaria, né, com artes das trevas, ou com entorpecimento dos sentidos. Qualquer coisa que entorpeça os seus sentidos e deixe você menos racional, deixe você menos humano. Então, uma arma da Babilônia é fazer com que os nossos sentidos eles sejam entorpecidos. Você não sabe a diferença entre o certo e o errado. Você não sabe o
o que agrada a Deus, o que não agrada. Você nem conhece Deus de verdade. Então, isso que acontece aqui, por que ela está sendo jogada por terra? Por que ela está sendo destruída? Porque ela faz isso com a raça humana. Ela fez isso com esses homens, esses mercadores, esses reis, essas pessoas poderosas da terra. Eu queria só tecer esses comentários, tá? Se você quiser anotar, faça-o, tá bom? Lembrando que esse material que vocês têm aí, eu tenho dito, ele é um material, ele é um resumo de um material maior, de 75 páginas, eu acredito, que eu tenho escrito alguns dias antes, quando o pastor me convidou para que eu viesse. Então eu passei a escrever algumas coisas e fiz um resumo para os irmãos. O material maior, ele não está disponível. Tá? Não está disponível. Quem sabe no futuro, né, reverendo? A gente pode disponibilizar. Vamos para o capítulo 19. Abra sua Bíblia, por favor, no capítulo 19. Fantástico, capítulo 19. Fantástico. Depois que o sistema mundano cai, depois que a Babilônia cai, o povo de Deus, os santos, são convidados a louvar a Deus, a se alegrar. Vou convidar o pastor Marcos, ou quem ele quiser que leia, a fim de que leia até o versículo de número 10, nós chegarmos mais perto aí do capítulo 20. Depois destas coisas, ouvi no céu o que parecia ser a voz forte de uma grande multidão, dizendo: Aleluia! A salvação, a glória e o poder são do nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E disseram pela segunda vez: Aleluia! E a sua fumaça sobe para todo sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostraram e adoraram a Deus, que está sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia! E do trono saiu uma voz que dizia: Louvem o nosso Deus, todos vocês, os seus servos, todos os que o temem, os pequenos e os grandes. Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse: Escreva: bem-aventurados aqueles que são chamados às ceias das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me diante dos seus pés para adorá-lo. O anjo, porém, me disse: não faça isso, sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Amém. João ainda peca aí. João se prostra diante do anjo e o anjo manda ele ficar de pé. Tá? Esse não é um texto problemático. Na verdade, esse é um texto assim, comum para a raça humana. João vê aquele anjo poderoso na frente dele proclamando isso, se ajoelha, ele vai fazer isso de novo, infelizmente. Mas a gente vai chegar lá, tá bom? Capítulo 19, ele trata sobre júbilo, as bodas, a segunda vinda do Senhor. Existe, após a queda da Babilônia, não há outra coisa que os filhos de Deus possam fazer senão
festejar. Enquanto a Babilônia festejou durante toda esta dispensação entre a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus, perseguindo a igreja, matando cristãos, até hoje, enquanto nós estamos aqui, domingo de Páscoa, irmãos nossos estão sendo perseguidos, mortos, não podem se... Enquanto a Babilônia faz festa e nós parecemos apequenados diante do mundo, um mundo anticristo, aqui nós vemos a realidade oposta. E enquanto a Babilônia faz isso durante esta dispensação, a igreja fará isso pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade. Então, vejamos. Aí. Júbilo, bodas e a segunda vinda do Senhor. Após a certeza do sistema, da derrota do sistema demoníaco, mundano e carnal, uma grande multidão, certamente os 144 mil, lá do capítulo 7, representando a igreja, somado aos 4 seres celestiais, cantam aleluia. Vocês perceberam? É um tríplice aleluia. Tá? Nós temos no versículo 1, nós temos no versículo 3, nós temos no versículo 6. Tá? Nós temos aleluia, aleluia, aleluia. Né? O que é aleluia? Aleluia é um reconhecimento de que essa vitória provém de Deus, tá? Halelu, né? Louvem a Iá, que é Yahvé. Aleluia. Louvem ao Senhor, vocês deem glória a Ele. Nós não vencemos, quem venceu foi Ele. Ele que fez tudo isso. Tá? Nós não tínhamos força para fazer isso. A igreja não tinha força para fazer isso sozinha. Então é Deus quem faz, é Ele que merece o louvor, a glória e a honra. Eu quero voltar para o coração do Apocalipse. Qual é o coração do Apocalipse? Apocalipse capítulo 17. Volta aí rapidinho, é só um versículo. 17, 14. Para que fique claro que a vitória da igreja é possível porque Jesus venceu sozinho. Apocalipse 17, 14. Vamos ler todos juntos? Vamos? 1, 2, 3. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Então, a vitória é do Cordeiro. Pelejarão contra ele, e ele os vencerá. Nós vamos ver isso muito mais fortemente aqui no capítulo 19. Você vai perceber no capítulo 19 que isso vem com muito mais força. Agora, depois do capítulo 12, como eu disse, acredito que ontem, depois do capítulo 12, quando João dá nome às coisas, ele chama, olha, aqui quem estava por detrás era Satanás, era o dragão, era a antiga serpente. Ele não faz isso até o capítulo 12. Agora, ele está dando nomes, ele está chamando Babilônia de Babilônia, ele está chamando Satanás de antiga serpente, ele está deixando assim as claras para os seus leitores, ouvintes, aquilo que de fato está acontecendo por detrás da nossa realidade, que eu pus no material de vocês como uma realidade mais real que a nossa realidade. Há uma realidade mais real. Ela não precisa ser tangível, ela não precisa ser palpável para você achar que é irreal. Nós temos isso depois do iluminismo, né? Nós temos a falsa ideia de que aquilo que a gente não vê é como se não houvesse, como se não existisse. Mas existe uma realidade
que é mais real que aquela que nós podemos ver aqui agora, que nós podemos tocar. Tá? Existe por detrás do sistema mundano uma realidade mais real. Satanás está por detrás. Você não pode vê-lo, você não pode apalpá-lo, mas isso não significa que ele não seja real. Isso não significa que ele, por ser um ser, digamos, etéreo, né, ele seja irreal. Ele é real, só não é palpável. E mais, toda a igreja aqui e seres celestiais poderosos prostram-se diante de Deus e o adoram. Uma parte importante do cântico é o reconhecimento de onde procede a vitória. Veja, versículo 1, a partir do aleluia. Aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Por quê? Porque ele julgou a Babilônia. Ele não poderia deixar de julgar. Ele não poderia deixar de fazê-lo. Então, o cântico, uma das partes do cântico é dizendo: o Senhor é justo, porque a tua ira veio. Se a ira não viesse, injustiça. Porquanto verdadeiros e justos são os teus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Isso aqui é um eco do próprio capítulo 6 do Apocalipse, que nós já vimos. As almas debaixo do altar clamando a Deus: até quando, ó soberano Senhor, não nos vingarás, né? Não vingará o nosso sangue e tudo. Não pense, de novo, João está tendo uma visão. Então não pensem que no céu tem uma mesa lá na frente do trono de Deus, cheio de espíritos desencarnados gritando, tá, para Deus, um monte de Gasparzinho lá: Senhor, nos vinga, né? Senhor, nos vinga. Não. E você pode ler aquilo como sangue também, no sentido de que o sangue daquelas pessoas estão pedindo vingança. O sangue ainda fala, né, como o sangue de Abel. Pede vingança, pede a vingança de Deus, e não uma vingança das nossas próprias mãos. Funciona, cara? Isso. Muito bem. Agora os 24 anciãos louvam a Deus, que infringe e derrota a grande cidade, que é retratada como um monte de fumaça subindo pelos séculos sem fim. Esta fumaça é a do inferno, é a do tormento, como escreve o Grant Osborne, com certeza uma resposta às orações, como eu disse, dos santos, no capítulo 6, tá? E também orações dos santos, e as orações dos santos em 8:4. Você pode até o capítulo 6, só para quem não esteve aqui entre nós nesses primeiros dias, poder olhar essa oração. Na abertura do 5º selo, a partir do versículo 9, capítulo 6, a partir do versículo 9. Eu vou pedir ao reverendo para fazer essa leitura em 9, 10 e 11, apenas 3 versículos. Quando o cordeiro quebrou o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram com voz forte, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhes foi pedido que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como eles tinham sido. Muito bem, você percebe que eles
oram, né? Eles fazem uma espécie de oração, de clamor a Deus. Até quando, Senhor? E Deus responde: olha, ainda tem muita gente para morrer, né? Ainda tem muitos irmãos de vocês que vão morrer em nome de Jesus, morrer por conta do Evangelho. E quando esse número se completar, então eu venho e intervenho definitivamente, fazendo isso, tá bom? Olhem agora para o slide. Muito bem. Volta para o capítulo 19, tá bom? Então, toda essa corte celeste, eles, né, todas essas pessoas aqui, elas se alegram porque o Senhor reina, né? Começou a reinar. Eu coloquei aí um parênteses, tá? Nós não temos esse tempo verbal na língua portuguesa, que é o aoristo ingressivo, tá? Então não se importa muito com ele não, tá bom? Aoristo ingressivo. Significa que Deus começou, não é que ele começou a reinar a partir desse dia, Deus sempre foi rei. Mas é que, assim, aí ele toma definitivamente as rédeas e acabou qualquer força oposta, tá? É isso que significa o aoristo ingressivo. Ou seja, o venha o teu reino, que é da oração do Senhor, né? Do Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Ou seja, é isso aí. Ou seja, finalmente, o pedido que a gente faz no Pai Nosso, finalmente ele é aceito e finalmente ele é vindo, ele é chegado, tá certo? O professor N.T. Wright gosta de usar a oração do Pai Nosso dizendo: haverá o dia em que, de fato, a vontade de Deus será feita na terra, assim como é feita nos céus, que é esse dia da vitória do Cordeiro, quando ele vier segunda vez, tá bom? Se tiver muito frio, tá? Para aqueles que sentem mais frio, pode aumentar um pouco aí a temperatura, tá? Eu já comprei a ideia da minha mãe que eu sou do estado errado, do país errado, talvez do planeta errado. E foi minha mãe quem disse, então ela tem autoridade, né? Não foi qualquer pessoa, isso foi minha própria mãe, então eu estou só replicando. Deixa eu só abrir um parênteses aqui sobre a minha vida. A primeira vez que eu desmaiei ao sol, eu tinha 12 anos. Estava andando de bicicleta com os amigos lá em Várzea Alegre, ali perto do Presidente Castelo, né, reverendo? A gente conhece lá. Foi mais ou menos uma hora dessas. Eu desmaiei e aí fiquei inchado, os olhos incharam e tal. Essa foi a primeira vez. Insolação. Brincadeira, né? A minha cor. E eu sou cearense. A segunda vez eu já estava no IF, né? Eu tinha 14 anos. Estava num concurso de desenho, desenhando ao ar livre lá. De repente eu caio da cadeira. Puf! Aí correm os professores, os alunos lá, os colegas. Desmaio. Quando eu acordo, estou lá com cara inchada e todos os olhos. Aí sim, foi preocupante dessa vez, exames e tal. Aí um médico disse que eu não poderia tomar sol, porque eu tinha problemas assim com insolação. Nordestino falso, esse nordestino fake. Sou eu. Tá certo? Olha para lá de novo, irmãos. A partir de eles também, tá bom? Não, desculpe, a partir do... eles também se alegram por ter chegado a hora do casamento.
Acompanhem comigo aí novamente a leitura, o reverendo já fez, mas eu quero que você veja comigo aqui, ó. Versículos 9 e 10. Apocalipse 19, versículos 9 e 10. Você pode ler comigo? Então me falou o anjo, escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Bodas é o casamento aqui, ó. Tá? Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia do casamento do Cordeiro. E mais, e acrescentou juntos: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Cuidado para não ler isso aqui como um I, tá? Por que eu digo isso? Porque vocês não imaginam quem é que lê assim. É uma igreja conhecida nossa. Eu chamo igreja por respeito, mas são os adventistas do sétimo dia. Eles dizem que isso aqui é uma referência a Ellen White. Tá? Ellen White é o espírito de profecia. Portanto, para eles, os que mantêm o testemunho de Jesus, está vendo? Os que mantêm o testemunho de Jesus, tá? Adora a Deus e tal, são apenas os adventistas. Então, não caia na conversa não. Mas vamos voltar. Isso aqui só foi para que você fique esperto. É assunto para outra ocasião. Bem-aventurados são aqueles que são chamados para o casamento do Cordeiro. Gente, vocês já perceberam que a Bíblia começa com casamento e termina com casamento? Já pararam para pensar nisso? A Bíblia começa com um casamento. Não tem história antes de Deus criar Eva, quando ele viu que Adão estava ali, né, alone, muito triste, tristinho, tá? Num canto de parede, vendo o pato com a pata, né? Vendo o cachorro com a cadela, tá? Vendo o macaco com a macaca. Adão, né? Não tem história. Aí o Senhor viu que isso não era bom. Lembram? São as palavras da Escritura. E viu Deus que não era bom que o homem estivesse só. Aí diz: aí farei uma auxiliadora que lhe seja idônea. O senhor está com a NAA aí? O senhor poderia ver como é que ela traduz auxiliadora idônea? E se alguém tem a NVI, ou no celular, ou que eu não trouxe a NVI aqui, é a Bíblia que eu uso, que a gente usa lá na igreja, mas se você puder olhar no celular, a NVI, olhar como é que está a tradução, acho que é uma auxiliadora que lhe seja correspondente, ou que lhe corresponda. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. É uma tradução mais ou menos. Tá. NVI, alguém viu aí no celular? Se tiver. Ou então eu vejo aqui no computador.
E Adão sozinho, o bichinho, olhava para um lado para o outro, o tigre lá com a tigresa, o leão com a leoa. E ele, ó Senhor, cadê o quê? Né? Porque ele não podia, ele nunca tinha visto uma mulher, então ele não podia dizer cadê a mulher. Se ele nunca tinha visto uma, ele não podia clamar por uma mulher, porque ele não sabia o que era uma mulher. Tá? Então Deus é quem viu isso, né? Alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Na NVI são utilizadas duas palavras. Por que são utilizadas duas palavras, ou três, ou uma? Porque não tem tradução, não tem tradução certa para o termo que está lá, né? O termo que está lá é assim, farei uma ezer kenegdó. O que é isso? É uma coisa igual, mas que completa. É igual, mas não é tão igual assim. E quando ele olha, ele se vê nela, mas ao mesmo tempo ele diz: que negócio legal. Entendeu? Essa é a ideia. Então, não tem como a gente traduzir com uma palavra só. Então, é assim: eu lhe farei uma auxiliadora que lhe seja idônea, lhe farei alguém que lhe corresponda. Mas é uma ideia muito maior, né, que essa, tá certo? Mas a Bíblia começa assim, o desenrolar da história bíblica começa ali. Deus traz a mulher, o homem, aí ele diz: vou chamá-la de mulher, porque do homem foi tirado, né? E no final, nós temos esse casamento aqui, que vai reaparecer nos capítulos 21 e 22, que é o casamento de Cristo com a igreja. E ali, na carta de Paulo aos Efésios, a gente vai perceber que Paulo também diz que o casamento grande é o mistério, mas ele diz: eu me refiro entre Cristo e a igreja. Mas antes ele dá o exemplo de um casamento humano, né? Homem e mulher, tá? Então aqui nós temos um convite ao casamento, né? O alegrar-se por conta do casamento da igreja. Estou dentro do tempo? Nós chegamos no momento do nosso intervalo agora, tá bom? Vamos fazer uma pausa aí de 15 minutinhos. Você vai dar uma saidinha, vai ao banheiro, compra a sua senha do almoço, se você quiser almoçar aqui. Nós temos apenas 30 senhas. Dá uma passadinha aqui pelo livro. Mais livros foram trazidos. O presbítero Anubi se encontra. Tem uma caixa de livros no carro, né? Dentro do carro do presbítero Anubi. Ok, então você pode passar aqui, comprar o seu livro, tá bom? E dá uma olhadinha se tem um cafezinho também ali. Pode ser que tenha um cafezinho lá na cozinha, tá certo? Depois volta para cá antes de 11, para nós estamos começando a segunda palestra, ou a segunda exposição da manhã.